Logo após a passagem de Jesus na Terra, várias vertentes diferentes do cristianismo começaram a surgir. E todas essas várias vertentes diziam serem as detentoras do conhecimento verdadeiro, dos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Uma delas, a vertente que se autodenominava de ortodoxos, ou os cristãos corretos, os cristãos certos, foram os que construíram o cristianismo e a igreja anos depois, e acabaram perseguindo outros grupos de cristãos, como por exemplo os cristãos gnósticos, que se diziam ter ensinamentos secretos de Jesus, textos secretos onde Jesus dava ensinamentos aos seus discípulos e textos que mostravam alguns atos de Jesus que eram totalmente inaceitáveis na cabeça dos outros cristãos ortodoxos. Uma verdadeira disputa bem nas origens do cristianismo. Mas no que será que esses gnósticos acreditavam? De onde será que vinham as suas crenças? Por que esses ensinamentos então não foram aceitos pelos cristãos ortodoxos, pela igreja? Nesse vídeo iremos mergulhar nas origens do cristianismo para entender todas essas questões. Para entender como uma disputa entre essas vertentes cristãs influenciou a formação da religião que construiu a mentalidade da nossa sociedade. Será que realmente tiveram ensinamentos de Jesus que não entraram na Bíblia? Bom, entenderemos tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui, então não sai daí. Salve, salve pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Saber Mais. O meu nome é Renato Generoso, sou um estudante de ciência da religião e venho aqui trazendo vídeos para a gente conseguir entender cada vez mais esse assunto tão importante para a formação das sociedades ao redor do mundo. Se você gosta de temas como esse, de religião, de história, civilizações antigas, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos, deixa o seu like para me ajudar a fazer esse vídeo aqui chegar a mais pessoas. Me segue no Instagram, @orenatogeneroso, que eu estou postando vídeos também lá toda semana. E é isso, não esquece de deixar o seu comentário assim que você acabar de assistir, me dando o seu ponto de vista e a sua opinião sobre esse assunto. Tudo certo? Belezinha? Bora para mais um vídeo. Jesus de Nazaré nasceu onde hoje seria Israel, lá no Oriente Médio, na famosa província romana da Judéia, no momento da história onde o Império Romano governava todos esses territórios aí que você está vendo, e a Judéia, onde Jesus nasceu, era apenas uma pequena província romana, onde os romanos mandavam em tudo. Lá é onde Jesus, há 2000 anos atrás, nasceu, cresceu e onde iniciou a sua missão, dando ensinamentos e divulgando conhecimentos às pessoas. E assim, ele deu origem, após a sua passagem na Terra, ao cristianismo. Seus seguidores, os famosos apóstolos, começaram a sair dali daquela região, se espalhando para outras regiões do Oriente Médio, do Egito, para a Ásia Menor, onde hoje é a Turquia, Grécia, Roma, vários outros locais. Alguns foram para a Índia, alguns foram para o norte lá da Europa, enfim. E essas pessoas foram então indo para esses tais lugares e foram formando comunidades, e assim essas comunidades deram origens às igrejas. Mas não igrejas como nós somos acostumados a ouvir falar, como um monumento, um templo religioso de culto, mas sim no sentido de comunidade de pessoas que se uniam para conversarem, para transmitirem conhecimentos, ensinamentos, onde os apóstolos pregavam para as pessoas, compartilhando os ensinamentos que Jesus deixou a esses apóstolos para eles divulgarem às pessoas. E falando já sobre isso, quando a gente pega a Bíblia e os relatos de historiadores do cristianismo, lá daquela época, do primeiro século depois de Cristo, o que a gente percebe? Que esses apóstolos, eles iam para um lugar, por exemplo, Pedro ia para Antioquia. Lá em Antioquia, que é na Síria, próximo ali de Jerusalém, próximo da província da Judéia. Tudo isso dentro do Império Romano. Ele ia para Antioquia, lá ele fundou uma comunidade e depois deixou por lá um discípulo e saiu para outro lugar. Foi para outro lugar, foi para Roma. Entende, pessoal? Os discípulos faziam isso. Com isso, pessoal, o que aconteceu? Conforme o tempo ia passando, várias vertentes do cristianismo iam surgindo. Por que isso, Renato? Porque pensa, nós sabemos que tiveram 12 apóstolos principais. Teve também, a Bíblia conta, várias outras pessoas que estiveram próximo a Jesus,
que participaram das assembleias, digamos assim, que Jesus fazia. É dito na Bíblia que Jesus falava abertamente para várias pessoas em seu ministério. E por isso, várias pessoas tinham acesso a conhecimentos de Jesus que outras pessoas não tinham. Por isso, várias vertentes do cristianismo começaram a surgir, começaram a se desenvolver, começaram a escrever textos que deram origem a tradições, a vertentes cristãs. E foi mais ou menos isso aí que aconteceu depois do trágico fim dos 12 apóstolos de Jesus. Nos primeiros séculos do cristianismo, pessoal, não existia uma uniformidade de tradições. Não existia uma tradição única que todos acreditavam. E com o tempo, essas tais igrejas tinham seus líderes, e esses líderes eram chamados de bispos, formando assim uma organização, uma hierarquia dentro dessa vertente do cristianismo que se organizava no formato de 3 níveis, digamos assim: bispos, padres e diáconos. E quando a gente pega o cristianismo antigo, nós vemos o seguinte, pessoal, olha só. Existiram 5 principais igrejas, comunidades cristãs, que foram a de Jerusalém, onde o apóstolo Tiago ficou. Depois, Antioquia, formada por Pedro, e depois ele deixou lá seus discípulos, Evódio e Inácio. Alexandria, no Egito, foi construída a comunidade cristã por Marcos. Marcos, para quem não sabe, era um discípulo de Pedro. A outra seria a cidade de Bizâncio, segundo a tradição, foi construída, não a cidade, né? A igreja, por André, que era bastante amigo de Pedro também, e em Roma, pessoal, onde Pedro foi para lá, que se tornou a principal de todas, enfim. E como eu disse para vocês, essas foram as 5 principais comunidades cristãs do mundo antigo, de onde partiram os principais bispos e, consequentemente, os primeiros papas. Por que eu estou falando isso? Para a gente entender o seguinte: uma vertente do cristianismo que foi se tornando a mais poderosa, digamos assim, ela se autodenominava, se autochamava de cristãos ortodoxos, que significa cristãos corretos, cristãos que eram os certos. E eles se diziam ter a tradição apostólica, a tradição que vinha dos apóstolos. E em contrapartida a isso, existiam os gnósticos. Quando a gente pega a história mesmo, acadêmica do cristianismo antigo, nós vemos que bispos como Irineu de Lyon, Tertuliano, Policarpo de Esmirna atacavam e muito um grupo de cristãos chamados de gnósticos. Irineu de Lyon fez vários livros falando desses tais gnósticos em mais ou menos 180 depois de Cristo. Os gnósticos afirmavam terem ensinamentos de Jesus que ele não passou abertamente. Ele transmitiu apenas a algumas pessoas ensinamentos esses secretos sobre vários assuntos que já vou falar para vocês, tá bom? E eles tinham textos onde esses ensinamentos secretos estavam escritos. E desses textos, os gnósticos tiravam suas tradições, e é daí que eles se proclamavam conhecedores dos ensinamentos secretos de Cristo. E, curiosamente, dentro dessas obras do bispo ortodoxo, dentro das obras de Irineu de Lyon, ele falava aí muito sobre a existência de textos de evangelhos gnósticos que estavam circulando por grande parte da Grécia, Roma, Ásia Menor e vários outros lugares do Império Romano. Ou seja, atestando então que realmente esses textos gnósticos existiram antes do fim do século II. Entende? Porque tem um texto de Irineu de Lyon, onde ele critica os textos gnósticos em 180 depois de Cristo, fazendo a gente entender e concluir que esses textos gnósticos já existiam nessa época. Concorda? No meio acadêmico, pessoal, pouco se sabia sobre esses gnósticos. Apenas sabíamos aquilo que os seus inimigos contavam sobre eles, chamando esses tais gnósticos de hereges, de servidores de Satanás, de blasfemadores, que desviavam o verdadeiro cristão, o cristão ortodoxo, da verdade, tá bom? Porém, os próprios gnósticos afirmavam que seus textos vinham de tradições apostólicas também, dos conhecimentos e ensinamentos dos apóstolos. Não todos, mas de alguns apóstolos. E como que a gente sabe isso? Bom,
Em 1945, lá no Egito, foi encontrada uma coleção de textos que ganhou o nome de Biblioteca de Nag Hammadi, que continha 13 livros que chamaram de códices, e cada um desses códices tinha 4 ou 5 textos dentro dele. Esses textos eram textos dos gnósticos, beleza? Que mostram para nós como esses gnósticos viam o mundo, como eles eram, o que eles acreditavam. Esses textos, alguns deles, se autodenominam evangelhos apócrifos. O que é isso? Evangelhos secretos, tá? Essa é com certeza a descoberta que revolucionou os estudos da Bíblia. Eu vou mostrar um pouquinho desses textos aqui para vocês, para a gente entender o que esses cristãos gnósticos acreditavam. Como eu disse, alguns desses textos se autodenominavam evangelho apócrifo, ou seja, evangelho secreto de João, evangelho secreto de Tomé, evangelho secreto de Filipe, evangelho de Maria Madalena, onde forneciam ensinamentos de Jesus e atos de Jesus que Jesus tinha feito com pessoas. Tinha também práticas místicas, tinha textos falando sobre Adão e Eva, a história do Jardim do Éden, Adão e Eva, sobre outras perspectivas. São 52 textos ao todo, tá? E na pesquisa de datação de carbono, olha só que interessante, alguns textos foram datados do século II, ali de 100 a 200 depois de Cristo, alguns textos de 300 depois de Cristo. Porém, pessoal, olha que interessante. Segundo o professor e historiador Helmut Küster, um dos caras que pegou os evangelhos originais na mão, que estudou de fato esses evangelhos, que participou do esforço junto de Elaine Pagels, talvez a pessoa mais brilhante quando falamos de cristianismo primitivo no mundo, uma das com certeza. Ela participou do esforço de análise e pesquisa dos evangelhos apócrifos, dos evangelhos gnósticos originais. E eles perceberam, pessoal, que esses textos, na real, eles são compilados no século II, ali em 180 depois de Cristo, 150 depois de Cristo. Segundo o Helmut Küster, eles são traduções em cópita, que é uma língua egípcia, de um texto antigo original, que já existia. Ou seja, o texto encontrado em Nag Hammadi, ele data, do século II depois de Cristo. Porém, ele é uma obra compilada de textos que já existiam antes dele. E ele diz, por exemplo, que o Evangelho de Tomé conta com textos de tradições já existentes desde o ano 50 depois de Cristo. O Evangelho apócrifo de Tomé é da mesma época e até anterior a alguns dos 4 evangelhos que foram para dentro do Novo Testamento: Marcos, Lucas, Mateus e João. No livro Evangelhos Gnósticos de Elaine Pagels, essa senhora que eu acabei de falar para vocês, ela mostra isso perfeitamente. Fica a dica aí dessa literatura incrível de uma mulher que pegou realmente os evangelhos apócrifos gnósticos na mão. Fica aí a dica desse livro, que é simplesmente incrível para quem quer entender realmente um pouco do cristianismo primitivo, tá? Com isso, qual que é a conclusão? Esses textos, apesar de serem atribuídos a Filipe, a Tomé, Maria Madalena, o Evangelho apócrifo de Tomé não foi escrito por Tomé, mas sim são um compilado de tradições que, segundo os gnósticos, vêm do apóstolo Tomé. Beleza? E isso vale para todos os evangelhos apócrifos que têm o nome dos apóstolos de Cristo. Como eu disse, são textos que já existiam dentro do mundo, do universo cristão, logo após a passagem de Jesus na Terra. Todos esses textos têm uma literatura que é muito idêntica à literatura cristã do Novo Testamento. A nomenclatura é idêntica também, com alguns termos com explicações e significados diferentes. Por exemplo, enquanto os judeus e cristãos têm em suas tradições a crença de que Deus é algo, totalmente universal e tal, os gnósticos, por terem acesso a esses textos, acreditavam que Deus é algo dentro do interior de cada um. E por isso, uma das frases mais emblemáticas
do gnosticismo cristão é a seguinte: o autoconhecimento é o conhecimento de Deus. Eu e o divino somos idênticos. Autoconhecimento. Eles diziam que nós poderíamos nos conectar com Deus através do nosso interior, através de práticas místicas que levavam a pessoa a um estado alterado de consciência, onde ela, em conexão profunda com seu interior, se conectava a Deus. O termo gnóstico, inclusive, ele vem de uma espécie de conhecimento intuitivo no qual uma pessoa ganha através de uma prática mística. E segundo os gnósticos, isso vem diretamente de Jesus. Mas agora vamos entender um pouco sobre o conteúdo desses textos. O Jesus dos textos gnósticos, ele é muito mais espiritualista e místico, tá? Esse Jesus ditado, mostrado nos evangelhos apócrifos, está falando sobre ilusão e iluminação, e não sobre pecado e arrependimento. Sua missão não era salvar as pessoas do pecado, mas sim levar as pessoas à iluminação, ao encontro com o divino, sendo um professor realmente que ensinava as pessoas a alcançarem a iluminação espiritual. E depois que elas alcançavam, Jesus mesmo diz para elas que eles se tornavam iguais. Nos apócrifos, Jesus ele aparece como um ser divino perfeito, porque ele alcançou um estágio elevado e ensinava as pessoas a conseguir fazer o mesmo. Os textos mostram Jesus como uma pessoa que estava realmente falando aos discípulos sobre conhecimentos, pessoal, que só vai entender quem teve algum acesso a conhecimentos esotéricos. Nesses textos, mostram Jesus dando ensinamentos totalmente esotéricos que a gente encontra só em tradições como o hermetismo, como a Cabalá hebraica, por exemplo, bem espiritualistas mesmo, ensinando as pessoas a alcançarem um estágio de consciência no qual esse seria o reino dos céus, a iluminação espiritual. Alguns gnósticos que tinham acesso a esses textos gnósticos, eles liam e, ao comparar com textos da literatura hebraica do Velho Testamento, eles começavam a ver que Jesus falava de um Deus diferente do Deus dos judeus, do Deus do Velho Testamento. Inclusive, isso está presente, beleza, em alguns evangelhos apócrifos. Essa noção fez com que os gnósticos desenvolvessem a crença, eles acreditavam que Jesus falava de um Deus diferente de Javé, Jeová e Yahvé, dando explicações totalmente plausíveis, onde eles comparavam o Deus que Jesus falava, de amor, tal, com o Deus do Velho Testamento, sendo esse, segundo eles, um Deus mau que queria aprisionar as pessoas e impedir elas de alcançarem o seu desenvolvimento por conta própria. Em um dos textos apócrifos, o Evangelho da Verdade, Testemunho da Verdade, não fala sobre Jesus. Fala sobre a história de Adão e Eva e do Jardim do Éden, só que sobre o ponto de vista da serpente. É claro que essa história da serpente é uma alegoria, uma metáfora que eu trago em outro vídeo para vocês, se vocês quiserem, mas na literatura gnóstica, só para vocês entenderem, a serpente é vista como a boazinha. A serpente, nesse contexto, convence Adão e Eva a alcançarem o conhecimento que dariam a eles a liberdade de poderem se desenvolver. Em contraste com o Senhor, onde aparece no Testemunho da Verdade como um ser que estava tendo ciúme do ser humano, de Adão e Eva. Eu não queria que o ser humano se desenvolvesse por conta própria. Como eu disse para vocês, foram 52 textos encontrados nessa biblioteca, de Nag Hammadi. Muitos nem falam sobre as histórias de Jesus. Esses textos gnósticos, tudo que está escrito neles, significa que é verdade? É claro que não. Porém, significa que cristãos daquela época acreditavam nessas coisas, porque eles escreveram. E só isso já nos faz questionar, já deveria, fazer as pessoas questionarem muito. Porque são cristãos que viveram
entre os primeiros cristãos que existiram. Entende, pessoal? No livro da Elaine Pagels, ela diz que muito da forma de vida dos cristãos gnósticos não vem exclusivamente do cristianismo. Eles tinham, dentro de sua tradição, tradições esotéricas que forneciam a eles a capacidade de interpretar os ensinamentos de Jesus, que eram esotéricos. E isso já mostra o quê? Que eles não tinham ensinamentos exclusivos dos cristãos, porém, isso não significa que eles não tinham ensinamentos de Jesus, dos apóstolos de Jesus, tá bom? Que eles mesmos se diziam ter. Mas e essa ideia de ensinamentos secretos de Jesus? Será que isso tem algum tipo de fundamento? No próprio Novo Testamento, nós temos alguns momentos onde diz Jesus que não vai dar um conhecimento completo para tais pessoas porque elas não estão prontas para receber. É isso que dá a entender. Quando a gente pega no livro de Mateus capítulo 13, Jesus estava falando para uma multidão e ele falava em parábolas. Um dos discípulos pergunta para Jesus: Jesus, por que você fala em parábolas para as pessoas? Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não foi dado. Um exemplo da Bíblia mostrando que Jesus não quis dar conhecimentos para as pessoas. E tem também em outro local do Novo Testamento da Bíblia, por exemplo, no livro de Coríntios, se eu não me engano, numa passagem onde o apóstolo Paulo, pessoal, diz que ele foi levado ao terceiro céu, arrebatado ao terceiro céu, e lá ele diz ter recebido conhecimentos de Jesus. Detalhe que ele foi arrebatado ao terceiro céu em êxtase, tá? Isso não está muito claro, mas conta que ele então foi tendo acesso a um conhecimento secreto de Jesus, onde ele afirma ter descoberto mistérios ocultos e a sabedoria secreta que ele diz poder compartilhar apenas com os cristãos considerados maduros espiritualmente. O apóstolo Paulo ele não conheceu Jesus, certo? Vocês sabem disso. Porém, é dito que ele teve, depois que Jesus esteve na terra, uma visão de Jesus e conta também nessa passagem que ele recebeu ensinamentos de Jesus próprios. Muitos cristãos gnósticos afirmavam isso, terem se conectado com Jesus espiritualmente e nesse momento Jesus deu conhecimentos, explicações espirituais e místicas para esses gnósticos. Isso é mostrado aonde? No Evangelho Apócrifo de Maria Madalena, onde mostra que Maria Madalena esteve esse contato com Jesus, ela fala para os discípulos o que Jesus lhe falou, porém Pedro e André não acreditam nela, falam que ela estava mentindo, para ser bem sincero, ela fica triste e tal. Enfim, como vocês podem ver na própria Bíblia, atesta que de fato existiam ensinamentos que Jesus não passavam para qualquer pessoa. Nos evangelhos gnósticos, que não entraram na Bíblia, mostram que Jesus revelou alguns desses ensinamentos aos seus discípulos. Pedro, Tiago, João, Tomé, Filipe. Esses ensinamentos secretos foram compartilhados pelos discípulos a apenas algumas pessoas. Essas pessoas foram dando origem à tradição gnóstica. Porém, olha que interessante, conforme o cristianismo foi crescendo, não foram todos os apóstolos que deram origens às tradições que se determinaram tradições ortodoxas, que foi a tradição que, inclusive, construiu a Igreja Católica anos depois. A tradição que nós conhecemos cristã, ela vem de uma parcela de apóstolos, mas não de todos. E isso, pessoal, não sou eu que estou dizendo, mas sim os maiores nomes no mundo quando nós falamos de cristianismo primitivo. Conforme o tempo ia passando, essa vertente ortodoxa foi se tornando poderosa, né? E assim, foi passando os anos, tipo assim, ó, quando pegamos, por exemplo, Pedro, que deu origem a 3 das 5 principais igrejas do cristianismo antigo. Praticamente um cara que construiu e muito a tradição cristã. Depois que ele morreu, logo no primeiro século depois de Cristo, seus discípulos que deram continuidade. E se esses discípulos que deram continuidade ao trabalho de Pedro,
que construíram a tradição ortodoxa, que se tornou a Igreja Católica, não tiveram acesso a esses tais conhecimentos secretos, eles não passaram para frente. E quando os bispos foram tendo acesso aos textos gnósticos, não eram esses os textos, a tradição que eles receberam. Por isso, eles acharam tudo isso uma mentira. E eles começaram a chamar de heresia, blasfêmias e tudo mais. Numa época onde todos os cristãos do mundo eram perseguidos. Porém, com o tempo, nós sabemos o que aconteceu, que essa vertente mais elitizada do cristianismo que entrou para dentro do Império Romano, ela se tornou importante. Os bispos que antes eram perseguidos começaram a perseguir tudo aquilo que ia contra eles. Tradições antigas que contestavam, por exemplo, que Jesus era o próprio Deus, ou que Jesus tinha ressuscitado na carne, como alguns gnósticos acreditavam que ele não tinha ressuscitado e achavam isso literal. Tradições que falavam que Jesus não nasceu da Virgem Maria, como alguns gnósticos acreditavam, começaram a ser taxadas de heresia e foram perseguidas. Tudo que está nesses textos gnósticos, Renato, é verdade? Não. Porém, mostra que eles realmente acreditavam e mostra que o cristianismo antigo existiam várias formas de pensamentos diferentes, ok? Que com o tempo foi se organizando e foi definido por pessoas qual era o certo e quais não eram. Interesses políticos e sociais no momento de institucionalizar o cristianismo e institucionalizar a Igreja Católica. Isso não sou eu que estou falando, são simplesmente fatos históricos. Isso aqui que eu fiz no vídeo foi uma análise estritamente histórica, tá bom? Academicamente falando, com o maior respeito à Igreja Católica, com o maior respeito aos cristãos aí que estão assistindo, tá? Eu também sou cristão. Se a gente não levar em consideração a história, o contexto histórico e principalmente descobertas que estão sendo feitas há pouco tempo, como essa biblioteca de Nag Hammadi, nós nunca conseguiremos entender e nem chegar próximo à verdade. Comenta aqui que eu trago mais vídeos sobre esses textos, sobre esses evangelhos gnósticos, que tem muita coisa sinistra. De Maria Madalena, de Tomé, de Filipe. Eu penso em trazer, me diz aí se seria legal para vocês. Me diz aqui também o que você acha sobre esse fato de existirem ensinamentos de Jesus que não entraram na Bíblia, que não foram para a Bíblia. Comenta aqui o que você pensa sobre tudo isso, que eu quero saber a sua opinião. Aqui é um canal onde a gente consegue deixar de lado a fé religiosa para falar do estudo da religião de forma acadêmica, com contexto histórico, porque só assim conseguiremos entender realmente a formação dessas religiões tão importantes que formaram o pensamento e a mentalidade da nossa sociedade. Antes de eu encerrar, eu vou deixar aqui um recadinho para você assistir e eu já volto, hein? Olha aí. Nas histórias das antigas civilizações, nas tradições antigas, sempre vemos as narrativas de que os deuses, sejam eles pessoas normais ou seres que vieram do céu para a terra, como os povos antigos dizem, deram ensinamentos aos humanos para ajudar o ser humano a se desenvolver na terra, a ser sua melhor versão, a prosperar, entender seu propósito na vida e ser aquela pessoa que consegue realizar tudo que seu coração sonhar. Isso, por exemplo, até o próprio Yahvé fez, dando a Cabalá hebraica para Moisés no Monte Sinai, a figura de Thoth, o deus egípcio, Hermes na Grécia, Mercúrio, ou o famoso Hermes Trismegisto, ensinou o famoso hermetismo na China, o taoísmo chinês foi ensinado para as pessoas. Todos os conhecimentos que hoje fazem parte do ensinamento milenar da alquimia, que eu estudei, pessoal, e hoje tenho o prazer de ser um professor disso, de ensinar alquimia. E eu faço isso no meu programa de assinatura, onde você paga uma mensalidade e você tem acesso a todo esse conhecimento. E se você quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, eu preparei um vídeo para você e vou deixar o link aqui no primeiro comentário desse vídeo. Para você ter acesso a ele é só clicar nesse link que você vai cair numa página onde vai poder ver esse vídeo. Beleza? Pessoal, é isso. O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não sai desse vídeo sem se inscrever no canal e sem comentar. Deixa aí o seu like e é isso. Um forte abraço a todos vocês. Obrigado por terem visto esse vídeo até o final e até a próxima. Fui!